Chácara Paineiras Manhã está bonita, um final de semana prolongado, mas bastante gente por aqui para celebrar o amor de Deus por nós através da ceia. E olha, a Fernanda, sua banda estava maravilhosa, viu? Essa última música, fantástica. Obrigado. Eu sei que para o pessoal que se envolve com o Ministério da Música na nossa comunidade, nem sempre é fácil, porque eu diria que pegando o tempo do ensaio, que eles têm que chegar aqui mais cedo para se preparar durante a semana, os músicos têm que ensaiar também em casa para chegar aqui tudo arranjadinho. Talvez cada um deles dedique aí em torno de 6 a 7 horas semanais para poder tocar aqui na nossa comunidade. Mas eu queria dizer uma coisa para todos aqueles que estão envolvidos nesse ministério. Essas 6 horas que vocês dedicam para se preparar, muitas vezes, na maioria das vezes, impacta os nossos 7 dias da semana. São 6 horas que vocês investem para nos abençoar e nos impactar durante 7 dias da semana, para nos inspirar. Muito obrigado pela dedicação de vocês. E que Deus continue levantando músicos na nossa comunidade, com a excelência que essa turma tem prezado em manter. É muito bonito ver isso. Que eu fico sonhando com essa geração jovem, esses adolescentes, participando de uma igreja onde a música preza pela excelência, se desenvolvendo e se tornando também homens e mulheres envolvidos com a música e que prezam em oferecer o melhor para Deus. Que Deus continue abençoando ainda mais esse ministério, ok? Estamos iniciando hoje uma nova série na nossa comunidade. Nós estamos chamando essa série de Comunidade Viral. Bom, se você tem menos de 20 anos de idade, você sabe do que a gente está falando. Se você está na faixa dos 30, 40, você faz ideia do que a gente está falando. Se você tem mais de 50, você está pensando que a gente vai falar sobre alguma enfermidade ou alguma epidemia, certo? Então, muita calma nessa hora. Já já eu quero definir o que é o termo viral. Antes, eu quero mostrar para vocês a bênção da semana, que é o Gabriel, que chegou com toda a saúde na segunda-feira pela manhã. Aconteceu alguma coisa emocionante no domingo, que ele não conseguiu se conter, né? Ele não conseguiu se conter, e na segunda-feira de manhã ele nasceu, e quando eu tinha ele nos meus braços, ele olhou para mim, a primeira coisa que ele falou foi: quanto foi o jogo ontem? Né? Então esse rapaz chegou no mundo com o pé direito no dia seguinte em que o meu time atropelou o adversário. Não adianta ficar bravo comigo, ok? Então vamos lá. Antes que os corintianos fiquem mais bravos, vamos falar de viral. O que é um viral? Eu pedi a ajuda do Wellington, que é o nosso pastor virtual, ele que entende de toda essa linguagem cibernética e coisa parecida. Ele juntou algumas coisas para mim, para ajudar a explicar para vocês o que é um viral. Primeiro, uma definição. O termo viral é utilizado para designar conteúdos disponibilizados na internet, vídeos, imagens e textos, os quais passam a ser curtidos e compartilhados por milhares de pessoas, ganhando uma repercussão inesperada e provocando diferentes reações. Assim, é algo que a pessoa disponibilizou na internet, um vídeo, uma imagem, um texto, e de repente, de forma surpreendente, centenas de pessoas, milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas começam a curtir e compartilhar, e de repente essas imagens, esses vídeos, esses textos chegam nos lugares inesperados, mais absurdos possíveis, e mais, gera reação nas pessoas, muda o comportamento das pessoas. Deixa eu dar 2 exemplos para vocês. Primeiro, talvez o primeiro viral que eu me lembro que eu tive contato, ele já tem algum tempo então,
Mas é impressionante. Esse vídeo que eu vou mostrar para vocês, só no YouTube, fora as outras redes sociais, fora o compartilhamento do arquivo para outras pessoas por e-mail, por exemplo, só no YouTube, esse viral já tem quase 1 bilhão de visualizações. Dá uma olhadinha. Charlie bit me. Ah. Ah. Oh. Ouch. Ouch. Ouch, Charlie. Ow. Charlie, that really hurt. No, Charlie bit me. And that really hurt, Charlie, and it's still hurting. Se você nunca tinha visto esse vídeo, você é certamente um daqueles que acha que viral, a gente ia falar de enfermidade, de epidemia ou coisa parecida. Mas para você ter uma ideia, olha o que esse mundo da internet tem gerado. Um sujeito não sabe dançar. Quando ele tenta dançar, todo mundo dá risada na cara dele. E aí, ele está trabalhando no Vietnã e um amigo diz para ele, por que você não faz aquela dancinha ridícula que você costuma fazer? E eu vou gravar e a gente coloca para os nossos amigos ver você dançando no Vietnã. De repente, isso é curtido por muita gente e o cara tem uma ideia. Por que não viajar o mundo fazendo a dancinha nas maiores e mais variadas partes do mundo? Consequência, empresas começam a pagar para o sujeito viajar e fazer a dancinha nas mais diversas partes do mundo. E mais, pessoas começam a conhecer e imitar o sujeito com a dancinha ridícula dele. E chega a um ponto que esse sujeito chega em determinados lugares e antes dele começar a dançar, pessoas já reconhecem e cercam e começam a dançar na frente dele. Dá uma olhada nesse movimento.
esse é um bom exemplo de um viral. Alguma coisa que é colocada e que de repente não só é compartilhada por milhares de pessoas, mas começa a gerar um novo comportamento. Inúmeros outros vídeos são gravados por outras pessoas fazendo a mesma dancinha. Esse vídeo que eu mostrei é de 2012 e só esse vídeo já tem no YouTube mais de 50 milhões de visualizações. 50 milhões de visualizações. Ele tem vários outros. A partir de 2012, ele percebeu que era impossível ele chegar no lugar e dançar sozinho. Então ele começou a organizar outros tipos de vídeo, onde ele convida as pessoas para ensaiarem primeiro a dancinha ridícula, e ele está há 10 anos viajando o mundo e não aprendeu a dançar ainda. Mas, quando você para pensar o que aconteceu no século I, é interessante, século I nós não temos rádio, nós não temos televisão, nós não temos internet, mas nós temos um movimento viral. Nós temos um movimento viral. Porque um judeu nascido em Belém, criado em Nazaré, periferia da periferia do nada do mundo do Império Romano, morre crucificado em Jerusalém por volta do ano 30, e cerca de 60 ou 70 anos depois, antes da virada do século, o nome desse indivíduo já era conhecido por todo o império. Comunidades de discípulos já estavam estabelecidas nas principais cidades do império. Você já parou para perceber que o evangelho é um movimento viral no primeiro século? E tudo começa em Jerusalém, quando uma comunidade de discípulos, ela vive de maneira viral, de maneira contagiante. E queria convidar você para perceber a descrição que Lucas faz dessa comunidade. Ele diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O Senhor lhes acrescentava diariamente novos seguidores, diariamente novas curtidas, diariamente gente compartilhando o evangelho com seus amigos, com seus vizinhos, com seus familiares. Diariamente essa comunidade fazendo diferença na cidade, consequentemente na região, posteriormente no império. Quais são as bases de uma comunidade viral? Quais são os alicerces que fundamentam uma comunidade viral? Porque hoje em dia a gente tem muita comunidade da moda. É diferente. Você começar e ter uma comunidade da moda, basta você ter um lugar bem legal, você ter uma banda bem legal, você ter uma pregação bem animada, um pregador tipo comediante, onde todo mundo se diverte, de vez em quando ele faz o povo arrepiar e no final tem que fazer o povo chorar. E você vai ter uma comunidade da moda, mas não necessariamente uma comunidade que transforme as vidas com o evangelho. E essa comunidade que nós estamos falando não é uma comunidade da moda, é uma comunidade que transforma homens e mulheres a partir do evangelho. Quais são as bases dessa comunidade? Verso 42 desse texto, diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. 4 são as bases dessa comunidade viral que impacta a sua cidade, sua região e alcança o mundo. Primeiro, se dedicavam ao ensino dos apóstolos.
O que significa isso? Será que os apóstolos tiveram uma revelação especial? Será que eles começaram a ensinar coisas que nunca antes haviam sido ensinadas? Não. O que a gente vê aqui é uma comunidade que tem no seu centro a palavra de Deus, que tem no seu centro o ensino, a explicação e a compreensão e obediência da palavra de Deus. A última música que a Fernanda trouxe para nós revela, é uma música profética nos nossos tempos. Por quê? Porque revela a quantidade de comunidades aonde nós temos no centro o arrepio e não a palavra, no centro a experiência pessoal e não os princípios da palavra de Deus, no centro ideologias, mas não o evangelho. A revista Ultimato, acho que na última edição, publicou numa reportagem de capa sobre a crise da centralidade de Cristo, como pregadores sutilmente, e prestem atenção nisso, pregadores sutilmente têm abandonado a doutrina central do cristianismo, que é a unicidade de Cristo. Eu tenho notado que existem pregadores que falam sobre a necessidade da igreja ser bondosa, a necessidade da igreja ser caridosa, a necessidade da igreja participar dos movimentos sociais, e esses pregadores não falam mais da cruz, eles não falam mais de Cristo como o único caminho, eles não falam mais da necessidade do ser humano para ser transformado de dentro para fora, compreender o que aconteceu na cruz. Por quê? Porque eles não acreditam mais que a cruz seja o único caminho. Essa é a verdade. Você precisa ficar atento nisso. Comece a ouvir aqueles que você escuta pela internet, pelo rádio, pela televisão, atento a isso, o que esse indivíduo pensa acerca da cruz. Há quanto tempo ele não elabora um pensamento aonde a cruz seja central e ele diga explicitamente: não existe outro caminho para a reconciliação com Deus a não ser através do que Jesus Cristo fez na cruz. E para você chegar a essa conclusão, você tem que tirar a ideologia do púlpito e devolver a palavra para o púlpito. Para você chegar a essa conclusão, você tem que tirar o discurso de autoajuda dos nossos púlpitos e recolocar a palavra no centro dos nossos púlpitos. Esse ensino dos apóstolos é a palavra grega didaquê. O que os apóstolos faziam era a releitura dos ensinamentos do Antigo Testamento sob a perspectiva do ensino de Jesus. Eles não estavam apresentando nada novo. Eles estavam relendo o Antigo Testamento à luz da obra de Cristo, pegando os princípios e valores revelados por Deus no Antigo Testamento e enxergando esses princípios e valores através dos óculos da obra de Cristo na cruz. O didaquê era tempo de integração da razão à fé. Era tempo não de arrepio, mas de compreensão, não de experiência, mas de absorção das informações dadas por Deus na palavra e a percepção das implicações disso para a vida. Era tempo para integrar a razão à fé, ouvir, compreender, perceber as implicações e praticar. É isso que acontece em alguns momentos históricos. E é isso interessante, que gera uma transformação, não só no indivíduo, mas na sociedade. É interessante que, às vezes, através de ideologias, existem pastores tentando levar suas comunidades a assumir a responsabilidade de transformar a sociedade, enquanto exemplos bíblicos históricos mostram que, quando homens e mulheres
redescobrem a autoridade das Escrituras, as suas vidas são transformadas e eles se tornam agentes de transformação na própria sociedade. É o que acontece com o rei Josias no século 7 a.C., quando um trecho das Sagradas Escrituras é redescoberto numa reforma do templo, é trazido para Josias, e quando alguém lê o texto para Josias, sabe o que acontece? O rei Josias rasga suas vestes em símbolo de arrependimento, e ele começa uma grande reforma na sua nação, uma grande reforma que vai libertar homens e mulheres da idolatria, vai libertar homens e mulheres da opressão, vai libertar homens e mulheres da corrupção, mas tudo começa na redescoberta da palavra. E é isso que acontece também nos tempos de Neemias e Esdras. Neemias, aquele indivíduo que vai lá no século V para Jerusalém, para reconstruir os muros, mas que de nada importa a cidade estar bonita, se homens e mulheres estão corrompidos, se homens e mulheres estão envolvidos por práticas que não condizem com a razão pela qual Deus criou os seres humanos. Então, o que acontece? Num determinado momento, Neemias reúne todos os homens e mulheres de Jerusalém, e Esdras lê a palavra de Deus. E interessante, aquele texto de Neemias 8, o povo começa a ler a palavra de Deus no nascer do sol. E quando o sol se põe, todo o povo ainda está atento ao que está sendo lido, e detalhe, em pé, numa região que faz calor, não tinha ar-condicionado, ninguém saiu para beber água, todo mundo atento ao que estava sendo dito. E impressionante, ali começa uma revolução social, uma revolução econômica. As implicações daquela leitura muda a maneira como as pessoas se relacionam com as outras economicamente, muda a maneira como as pessoas se relacionam com as outras na sua família, muda a atitude de marido para com mulher, de mulher para com marido, de pais para com filhos. Mas e na própria história? E quando aquele monge, chamado Martinho Lutero, no século XVI, descobre no porão de um monastério um pequeno livro, a Epístola dos Romanos, e ele começa a ler a Epístola de Paulo, a carta de Paulo aos Romanos, e quando ele chega no trecho que diz que o justo viverá pela fé, Martinho Lutero tem o seu coração aquecido, a sua mente iluminada, e uma grande transformação começa a acontecer, uma transformação viral. O que Martinho Lutero começa a viver, ele transmite para outros, que transmitem para outros, que transmitem para outros, e nós temos a Reforma Protestante, que varreu a Europa, atingiu os Estados Unidos, e se nós estamos aqui hoje, é porque Martinho Lutero, um dia, redescobriu a autoridade das Escrituras na sua vida. E ainda, John Wesley, na Inglaterra, no século XVIII, alguns historiadores dizem que a Inglaterra não enfrentou uma revolução tão sangrenta ou mais sangrenta do que a Revolução Francesa, por uma única e exclusiva razão. O avivamento de John Wesley chegou primeiro. O avivamento de John Wesley chegou primeiro. E o que foi o avivamento de John Wesley? John Wesley tinha um irmão, Carlos Wesley. Carlos Wesley era mais dedicado à música, John Wesley ao ensino. E eles começam grupos de estudo da Bíblia. Grupos de estudo da Bíblia em escolas, em universidades, entre profissionais. Eles começam a ensinar a Bíblia de maneira metódica. Eles eram conhecidos como os metódicos, porque os grupos de estudo da palavra tinham um método, e daí vem os metodistas. A igreja metodista surge desse avivamento, mas o centro desse avivamento é a redescoberta da autoridade das Escrituras, e desse avivamento surgem, por exemplo, parlamentares ingleses que vão defender as primeiras leis trabalhistas, num mundo onde pessoas, crianças,
trabalhavam 7 dias por semana, trabalhavam 12 horas por dia, e para fazer os tecidos de algodão, ficavam com as suas pernas imersas em água, para que o fio de algodão não quebrasse. A expectativa de vida não passava de 25 anos de idade. São esses homens impactados pelas Escrituras que transformam as leis. As primeiras leis trabalhistas não surgem dos partidos comunistas, mas sim do avivamento de John Wesley na Inglaterra. E a abolição do tráfico de pessoas da África, de escravos, acontece por quê? Como fruto da influência do avivamento de Wesley. E qual que é o centro disso tudo? A redescoberta da palavra de Deus. Não a redescoberta da palavra de Deus no sentido redescobrir um exemplar da minha Bíblia em papel, dentro do criado mudo, do lado da minha cama. Que coisa magnífica. Peça de museu, Bíblia em papel. Eu pensei que isso só existisse agora em iPad e iPhone, né? Não, eu estou falando de você redescobrir a autoridade das Escrituras. Voltar a ouvir a palavra de Deus como uma autoridade na sua vida. E isso vai fazer com que nós estejamos nesse grupo seleto. Uma segunda base desse movimento viral são os relacionamentos significativos. É interessante, o reencontro da palavra de Deus faz com que pessoas amem a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. É interessante, o verdadeiro avivamento não é um avivamento verticalizado que só gera arrepio, arrepio e arrepio. Não, o verdadeiro avivamento reconecta homens e mulheres com Deus, e quando homens e mulheres estão reconectados com Deus, eles se tornam mais afetivos e amorosos para com aqueles que estão ao seu redor, mais generosos, como nós vimos na reflexão na última semana. Talvez fique mais claro para a gente quando a gente perceba que o termo usado por Paulo aqui em comunhão é o termo koinonia, aquilo que se torna comum. Eu sei, existem pessoas que dizem, eu, por exemplo, através da minha página no Facebook, eu torno comum as viagens que eu faço, eu torno comum as comidas que eu como. Hoje, na hora do almoço, eu tiro uma fotinho para todo mundo saber o que eu estou comendo. Eu sempre tiro uma fotinho para as pessoas saberem aonde eu estou. Desculpa, mas o tornar comum da comunidade do primeiro século é muito mais profundo do que isso. Talvez, se você fizer uma busca no que nós chamamos de imperativos de mutualidade, muito usados pelo apóstolo Paulo, você compreenda quão profundo são os relacionamentos nas comunidades do primeiro século. Por exemplo, Paulo diz, sirvam uns aos outros. Saia da sua zona de conforto e faça alguma coisa prática e concreta para com o seu irmão. Segundo, levem os fardos pesados um dos outros. Quando você perguntar hoje para uma pessoa, tudo bem com você? E ela responder para você, na verdade não está bem, você teria 2 horas para ouvir o que eu tenho a dizer? Eu tive um professor de filosofia que dizia assim, os momentos alegres consomem, os momentos tristes constroem. Para pensar uma coisa. Você não se lembra da piada que alguém contou para você 20 anos atrás, nem se lembra quem foi que contou a piada. Mas você se lembra de quem estava do seu lado no momento difícil que você viveu. Isso é levar os fardos pesados uns dos outros. Sujeitem-se uns aos outros. Essa é uma coisa que nós aqui na comunidade temos sempre
enfatizado o perigo dessa cultura autônoma, essa cultura individualista, essa cultura onde eu sou dono da minha própria vida e eu faço o que eu bem entender, e Deus fala comigo e a minha experiência prevalece. Para com isso, a palavra de Deus nos convida a vivermos um relacionamento de sujeição mútua. Você precisa ter pessoas a quem você se submeta, você precisa ter pessoas que têm autoridade na sua vida para dizer: você está errado nisso, você tem que repensar essa sua atitude. Sim! Isso vai construindo relacionamentos significativos. Suportem-se uns aos outros. É claro que no português, quando a gente escuta essa palavra, a ideia que vem à nossa mente é sempre aquela assim: você vê o sujeito chegando, fala, o cara chegou, se ele vier conversar, eu vou ter que suportá-lo. Não, mas não é essa a intenção. O sentido dessa frase é o que essas duas colunas laterais aqui estão fazendo, com toda essa estrutura de aço que aquela turma ali está sentada. Se essas duas colunas resolverem não suportar, quem está lá em cima, quem está embaixo vai sofrer as consequências também. Graças a Deus por essas colunas. Mas o que Paulo está dizendo é que, como cristãos, nós precisamos estar atentos a perceber irmãos e irmãs que estão atravessando momentos difíceis e que precisam de alguém que entre por baixo e os escore e os suporte ao longo da jornada, enquanto a fase, o deserto não passa. Aconselhem-se uns aos outros a partir dos princípios e valores da palavra. Consolem-se uns aos outros. A palavra consolar aqui é a palavra encorajar. Ainda, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros. A palavra exortar aqui significa repreender. Se um irmão ou uma irmã, se um amigo, uma amiga de caminhada cristã, que está lado a lado com você, que frequenta a mesma comunidade local que você, que frequenta o mesmo grupo de estudo de você, se você percebe que alguma coisa está de errado, ele não está lidando com a esposa como ele deveria lidar, ele não está lidando com a vida como ele deveria lidar, ele não está lidando com os filhos como ele deveria lidar, ele não está lidando com os negócios como ele deveria lidar, você precisa chamá-lo para um café e conversar sério com ele. É essa a ideia do exortem-se, para que vocês possam construir a vida juntos. Só quando a gente compreende toda a dimensão desses relacionamentos, é que a gente pode viver o que o apóstolo Paulo descreve em Romanos capítulo 12, verso 15. Alegrem-se com os que se alegram, e chorem com os que choram. Construir relacionamentos significativos com irmãos e irmãs de caminhada cristã, amigos e amigas espirituais, desemboca nisso. E é interessante, nós não temos tanta dificuldade para chorar com os que choram. Porque até quando o seu inimigo sofre a perda de um filho, a perda de um ente querido, é alvo de uma catástrofe, você é capaz de se sensibilizar por ele, porque você é um ser humano. Você sabe qual que é o grande desafio para saber se um relacionamento é de fato significativo? É se você se alegra com o sucesso do outro. Se você consegue ver o outro tendo sucesso e você pensa dentro de você: que bom, que joia, eu estou feliz por ele, eu estou feliz pelo sucesso dele, eu estou feliz pelo progresso profissional dele, eu estou feliz pela família dele, eu estou feliz pelo casamento dele. Relacionamentos significativos desembocam nessa experiência, quando a gente se torna capaz de chorar um com o outro nos momentos difíceis e se alegrar um com o outro nos momentos de vitória. Eu vou pular o terceiro ponto aqui, que é ao partir do pão. Já já a gente volta nisso. Eu vou para o quarto alicerce, que são as orações. Em outras palavras, dependência de Deus.
Essa é uma comunidade que tem a palavra de Deus no seu centro, que tem relacionamentos significativos e que vive independência de Deus. Oração se tornou na nossa cultura individualista uma espécie de saque, serviço de atendimento ao cliente, né? Eu fico imaginando como eu ia me sentir se a minha filha tivesse uma lista de coisas para me pedir e todo dia de manhã ela me ligasse para repetir a lista. Você já se colocou na posição de Deus, nesse sentido? Como que eu, como pai, me sentiria? Isso é saque, serviço de atendimento ao cliente. A gente precisa redescobrir a oração como um meio da gente se relacionar com o Pai e conhecer mais profundamente o Pai. Porque quando você dialoga com o Pai, quando você fala com o Pai, você fala sim das suas dores, você fala sim das suas aflições por outros, mas o centro não é a lista de pedidos, o centro é: Pai, eu quero estar com você, eu queria ouvir a tua voz, Pai. Eu queria ouvir o que o Senhor tem a dizer sobre isso, Pai. Pai, eu estou ligando para dizer uma coisa: o Senhor é importante para mim, eu te amo. É isso que constrói uma relação genuína de oração com Deus. E quando a gente compreende o que é oração, a gente vive uma experiência reversa do mundo atual. Porque no mundo atual, pessoas usam oração para tentar mudar o que Deus pensa. É interessante, em muitas igrejas, existe assim aquela aura sobre algumas pessoas, o indivíduo te cutuca e fala assim: ó, aquela irmãzinha ali, aquela irmãzinha é uma mulher de oração. Por quê? Porque o que ela ora, Deus faz. Dá a impressão assim que aquela irmãzinha descobriu um jeito de orar a Deus de maneira tão efetiva que ela consegue alcançar o braço de Deus, e ela torce o braço de Deus para trás assim, e ela vai insistindo e forçando, até que Deus bate na mesa e fala: tá bom, eu vou fazer o que você quer. É interessante, fé se tornou sinônimo de eu conseguir mudar Deus. Sabe o que é fé? É confiança absoluta em quem Deus é. Fé é confiança no caráter do meu Pai. Fé é eu estar diante de uma situação e dizer: Pai, eu não consigo entender por quê, mas uma coisa eu sei: o Senhor é bom. Eu confio no teu caráter. Fé é o que os amigos de Daniel fizeram ao dizer para aquele rei na Babilônia que queria jogá-los numa fornalha. Eles disseram: se Deus quiser nos livrar, nós vamos louvá-lo. Se Ele não quiser nos livrar, nós vamos louvá-lo do mesmo jeito. Fé é o que essa comunidade viral tem ao orar em Atos capítulo 4, diante da primeira perseguição que eles recebem, dizendo: Deus, eles não pedem Deus nos livre da perseguição, eles dizem: Deus nos fortalece para que a gente continue testemunhando em meio à perseguição, em meio à adversidade, em meio às dificuldades. Esse é o modelo de oração dessa comunidade viral. Uma comunidade centrada na palavra, uma comunidade que desenvolve relacionamentos significativos, uma comunidade que ora não numa cultura de saque, serviço de atendimento ao cliente, mas numa cultura de relação amorosa com o Pai, de dependência do Pai, de confiança no caráter do Pai. Mas existe um momento significativo nessa comunidade, o qual nós vamos conversar agora sobre ele. O terceiro elemento dos alicerces é o partir do pão. Um momento tremendo que faz toda a diferença na dinâmica dessa comunidade viral. E eu queria convidar o pastor Eduardo para explicar para a gente esse momento específico.
De nada adianta você ter a centralidade da palavra, você ter uma igreja que vive a koinonia do jeito que eles viviam, de uma comunidade que ora, se você não tem o impacto da cruz. E o impacto da cruz para essa comunidade viral era algo que ao mesmo tempo trazia um desconforto, uma tristeza, mas era a certeza também que eles viviam que a partir daquilo que o Espírito Santo estava fazendo na vida daquela comunidade, era realmente algo impactante. E é nesse sentido que nós vemos aí aquilo que entendemos como o impacto da cruz. E esse impacto da cruz, nesse slide que vocês vão perceber agora e vão ver, mostra-nos, para essa comunidade em especial, de que algo era bem convicto para aquelas vidas, porque nós estamos tratando de um avivamento também que aconteceu nessa comunidade, no primeiro século, não apenas nos dias do rei Josias, não apenas nos dias de Lutero ou dos irmãos Wesley na Inglaterra. Nós estamos falando de um impacto tão profundo da cruz no primeiro século, porque aquelas pessoas que estavam participando dessa comunidade agora, no qual os apóstolos estavam conduzindo a igreja à centralidade da palavra, a koinonia, a oração, porque no mesmo capítulo 2 de Atos, e o texto separado para a nossa meditação, reflexão nessa manhã, Atos 2, o mesmo texto mostra que naquele dia, dia de Pentecostes, a igreja estava sendo abençoada pela descida do Espírito Santo de Deus, pelo Pentecostes, que trouxe um grande avivamento. E é interessante que a primeira palavra trazida como mensagem a todos que estavam em Jerusalém naquele dia, principalmente dessa comunidade, foi do apóstolo Pedro. E o apóstolo Pedro foi muito claro ao dizer nessa mensagem, da qual através dela 3.000 pessoas vieram, se tornaram discípulos de Cristo, porque ali estava realmente um movimento viral, mas Pedro não deixou de dizer a grande verdade. Vocês, unidos a homens perversos, mataram Jesus, crucificando-o numa cruz. E a partir do momento que essa comunidade começa a se reunir em torno da palavra, em torno da comunhão, em torno daquilo que nós estamos dizendo, a oração, eles estavam relembrando sempre, todos os dias, daquilo que fora feito na cruz. A cruz estava sendo ali mostrada como algo que a igreja, durante todos os tempos, deveria resgatar. Quando eles estavam rememorando aquilo que Jesus fez na cruz por eles, eles estavam celebrando sim essa tristeza de terem matado, por conta do próprio pecado que estava no coração deles, o Senhor Jesus. Mas eles estavam tendo a oportunidade de viver a graça e o perdão. Por quê? Porque quando Pedro estava terminando,
a sua mensagem em Jerusalém, diante dessa palavra de que vocês mataram o Cristo e o crucificaram numa cruz, aquilo trouxe um incômodo, um desconforto tão grande no coração daquela gente, que eles começaram a perguntar: e o que nós vamos fazer então? E aí nós temos as palavras de Pedro: arrependam-se, arrependam-se, para que os pecados de vocês sejam perdoados. Portanto, eles se dedicavam ao partir do pão. E o partir do pão aponta para a ceia do Senhor, que a partir dessa comunidade, que a partir da instituição deixada pelo próprio Jesus antes de morrer, é algo que nós fazemos sempre para relembrar aquilo que Cristo fez por nós. Aquilo que Cristo fez por mim, por você. E isso é tão forte, isso é tão oportuno, que o apóstolo Paulo, quando vai escrever a respeito desse assunto, depois ele vai dizer que nós podemos nos gloriar na cruz de Cristo, porque nós fomos crucificados com Cristo e morremos para o mundo. Observe você, portanto, que toda vez que nós estamos diante da mesa do Senhor, como diz Paulo, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha, a ponto de o partir do pão se tornar para nós, se tornar para as comunidades evangélicas em todo o mundo, a sua própria missão, o seu próprio testemunho. O seu testemunho de que a igreja está viva, de que a igreja relevante é aquela que tem as suas bases, de que a igreja que quer realmente fazer diferença, ela tem a centralidade da palavra de Deus, que a igreja que realmente quer alcançar a vontade de Deus, ela tem a sua perspectiva na verdadeira koinonia, naquilo que é comum, na reciprocidade dos seus relacionamentos, e que a igreja, ela vai viver única e exclusivamente na dependência do Senhor através da oração. Mas ela vai relembrar sempre, sempre, sempre do partir do pão. E o partir do pão nos leva à cruz. E a cruz nos leva a compreender que foi pago um alto preço, para que eu fosse alguém importante para você, nesse contexto chamado Comunidade de Cristo. Porque todas as vezes que vocês comerem este pão, ou vocês beberem o cálice, vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, nós chegamos ao final desta mensagem, dizendo para você que não existe avivamento, que não existe esclarecimento que venha realmente a mostrar o que devemos fazer para a glória de Deus, que não venha da cruz. Que não venha da cruz. Nós conhecemos muitas pessoas que conhecem a Bíblia. Nós conhecemos até algumas pessoas que dizem orar. Nós podemos até conhecer pessoas que você vai dizer, mas ela se dá bem com todo mundo. Mas deixa eu dizer uma coisa. Se nós não formos impactados
a partir do nosso interior, por aquilo que o Senhor Jesus fez por nós, de nada adiantará as outras coisas. Eu diria que tudo aquilo que nós aqui lembramos a respeito de relacionamentos que podem ser realmente avaliados, reconsiderados e restaurados, se nós não crermos naquilo que vem da graça e do perdão através da cruz do Senhor. Por isso queria convidar você a refletir sobre isso e praticar esse momento que é para nós, a Igreja de Cristo, que é para aqueles que fazem parte da comunidade, daqueles que conhecem e viram o Senhor Jesus na cruz. Eu queria convidar você para ficar em pé, para juntos orarmos ao Senhor. Deus amado, muito obrigado. Muito obrigado por essa oportunidade que temos de viver, de fazer parte dessa comunidade que certamente fez toda a diferença da sua forma viral de viver, no seu alcance, na sua expansão. Te agradecemos, Senhor, porque nós fomos aqui lembrados da importância da Tua palavra, não só aqui e agora, mas no nosso dia a dia. Nós fomos lembrados também, ó Deus, da importância de vivermos os mandamentos recíprocos, de amarmos, servirmos, nos aconselharmos uns aos outros, enfim. Nós somos lembrados aqui, ó Deus, da nossa vida de oração, da oração da Tua igreja, mas sobretudo, Senhor, nós estamos lembrando daquilo que foi feito por nós, Jesus, o nosso substituto na cruz. Louvado seja o Teu nome por isso. E nós te pedimos que os benefícios da morte de Cristo sejam aplicados no nosso coração aqui e agora. Que ao lembrarmos daquilo que o Senhor Jesus fez por nós, nós possamos também ter o nosso coração avivado para prosseguir adiante e para fazer desse evangelho que nos transforma dia a dia, para que ele possa alcançar e abençoar nossa família, nossos amigos, a empresa onde nós trabalhamos, enfim, aonde quer que estejamos, que possamos, ó Pai, viver isso para a glória do nome do Senhor. Portanto, consagra o Senhor mesmo esses elementos que nós vamos tomar agora. Em nome do Senhor Jesus. Amém.